pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura e hoje eu vim aqui pagar mais um pouquinho da dívida que eu tenho com esse grande escritor, sobre o qual eu falei apenas numa única outra oportunidade, sobre o Alienista, que é Machado de Assis, cuja leitura eu fiz através de Memórias Póstumas de Brás Cubas, nesta edição belíssima da Antofágica, ilustrada por Cândido Portinari. Comprando este ou qualquer outro livro, desde que através dos links abaixo da Amazon, você ajuda o canal com uma pequena porcentagem da sua compra. Desde já agradeço a todos que têm ajudado. Antes de mais nada, convido vocês a lerem o texto que eu fiz no blog para a leitura de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Tenho certeza de que é um texto diferente do vídeo que eu vou fazer agora. E também convidá-los a assistir a um vídeo que eu fiz há algum tempo sobre O Alienista. Eu gosto particularmente daquele vídeo porque eu sinto que eu tive muitos insights durante a leitura e consegui transmitir essas minhas ideias novas e reflexões naquele vídeo. É um vídeo muito longo. Então, se você quiser ir direto à parte dos meus insights, ela começa ali por volta da metade. Não deixem de conferir. Mas então, eu tenho lido Machado de Assis um pouco mais ultimamente, depois de ter passado um período muito extenso, desde a adolescência até a vida adulta, sem o ler. Não se deveu essa ausência de leitura ao fato de eu ter ficado traumatizado com Machado na escola ou coisa do tipo, mas simplesmente aconteceu. Então eu retomei, li O Alienista, primeiro me empolguei muito, depois eu li Quincas Borba, Esaú e Jacó, e por fim e por último, este Memórias Póstumas de Brás Cubas, que foi uma releitura. Memórias Póstumas de Brás Cubas é um livro sobre o qual muito já se falou, portanto eu não tenho pretensões aqui de ser original, mas apenas de compartilhar um pouco, do meu recorte do livro e quem sabe estimulá-los a ler ou a enriquecer a leitura que já foi feita. É um livro escrito de forma inusitada, não por um autor vivo e atuando, mas por um defunto autor. Defunto autor que se difere de um autor defunto porque só começa a escrever depois da morte. Então, logo no começo do livro já nos deparamos com esta situação inusitada, com este narrador incomum, e pensamos talvez então que o livro seguirá esse curso fantástico, metafísico, e que esse narrador que passou para o outro lado da vida poderá nos trazer revelações interessantíssimas do que acontece por lá. Só que esse defunto autor se encontra num limbo, algo meio indistinto, que não nos revela muito sobre a vida após a morte, mas permite que ele olhe para trás e consiga ter um vislumbre de uma certa unidade, ou pelo menos de uma tentativa de unidade da sua vida terrena que passara. O livro, então, depois de começar com essa estreia espetacular e inusitada do defunto autor, não seguirá uma ordem cronológica, uma ordem linear que vai desde o nascimento até a morte, em capítulos muito bem amarrados entre si, muito coerentes. Não. Ele vai começar a falar da vida pela morte e depois falar de episódios que nem sempre se sucedem no tempo de forma linear, de forma então fragmentada. O assunto que é falado agora às vezes fica incompleto, mas logo lá na frente, quando ele for retomado por um outro ângulo, será completado. O Brás Cubas pertenceu a uma família que não era rica, que não era nobre, mas que fizera os devidos esforços para ascender na escala social e conseguira com isso, portanto, já ter uma certa fortuna, uma certa estabilidade, um certo conforto. Então o Brás Cubas desde sempre viveu muito confortavelmente, sem precisar trabalhar bastante para se sustentar. Ele teve relações amorosas, algo bem-sucedidas, algo fracassadas,
nenhuma, no entanto, que perdurasse, que vingasse, que se transformasse num casamento, ou principalmente num casamento para a vida toda. O Brás Cubas estudou em Coimbra, como era comum na época, né, para aqueles que estavam ascendendo socialmente, ir se educar em Coimbra. Porém, ele próprio diz, das filosofias ele pegou apenas a superfície, o suficiente para mantê-lo na conversação das altas rodas sem passar vergonha, mas nada suficiente para ele mesmo avançar naqueles estudos e quem sabe descobrir alguma coisa sobre a vida. O Brás Cubas nunca conseguiu levar a cabo alguma de suas ambições. Ele ambicionava ser ministro, teve um momento que ele quase chegou a sê-lo, mas não aconteceu. Ele desejava ser um político de renome, chegou a ser eleito deputado, mas também não vingou, isso não durou muito. Ele decidiu então abrir um jornal e assim ser um grande interlocutor daquela sociedade através desta tribuna. Mas este jornal também não vingou. Por fim, ele teve uma grande ideia. Uma ideia que realmente o tornaria grande no mundo e inesquecível pela história. Que era a de um emplasto que meio que curaria a hipocondria, essa mania de doenças. E com isso traria grande alento à humanidade. Seria o emplastro Brás Cubas. Só que, animado com essa ideia, entretido com ela, chegou um momento em que ele se distraiu, pegou um pé de vento, ficou gripado e morreu. Tanto assim, depois da morte, olhando para trás, o Brás Cubas não consegue descobrir na sua vida nada grandioso, não consegue descobrir um propósito final, não consegue descobrir uma unidade clara que reúna todos esses elementos dispersos, né, e meio caóticos, o que é representado aqui pela própria estrutura do livro, num todo coerente. Ele então escreve este livro com tom de humor, porque diante do que poderia ser uma desolação completa, ele vê no humor uma possibilidade de aliviar este grande fardo que nem a morte conseguiu tornar mais leve, porque a morte, enfim, permitiu que ele olhasse para trás e tivesse a completa visão de quão grande era o fardo. Eu acho que Memórias Póstumas de Brás Cubas é um livro que versa principalmente sobre o sentido da vida, sobre certa mania de grandeza que temos e de como no final, ao fim e ao cabo, acabamos por ser medíocres, acaba que a vida da maior parte dos seres humanos é facilmente esquecível, sem lances inesperados. Porém, é preciso perceber também que ao mesmo tempo que o livro tem esse tom meio sem esperanças, meio desalentado, o próprio fato dele existir sugere uma possibilidade de vida. Porque o Brás Cubas, apesar aí dessa certa banalidade da sua existência, ao olhar para trás e tentar articular os fatos da vida num todo e se conformar com o sem sentido, com a certa banalidade do que se passou, se eleva. Porque pensa, esses fatos díspares e fragmentários, se não fossem reunidos pelo olhar de quem os narra, ficariam completamente perdidos. Mas a partir do momento em que o Brás Cubas se volta para eles, ainda que a sua empresa não seja totalmente bem sucedida, um sentido, uma certa dignidade
emerge daí. Então eu sinto que a mensagem que o livro traz não é de completa desesperança, mas talvez uma própria homenagem à reflexão e à escrita como únicas formas talvez disponíveis para dar um sentido à vida, para dar uma ideia de completude, para dar uma unidade que seja ao menos a de quem as narra. Além disso, óbvio, o livro tem o sentido de demonstrar certa mediocridade da burguesia do século XIX no Brasil, em que os grandes figurões, né, os filhos das boas famílias, pouco precisavam fazer para se manter e pouco eram estimulados a criar coisas de fato úteis e admiráveis na sociedade. Então, reduzindo-se todo mundo às aparências, né? À superfície das filosofias de que fala o Brás Cubas quando menciona os seus estudos em Coimbra. Há aqui também no livro um episódio chamado O Delírio, em que o Brás Cubas tem um delírio e vai descrevê-lo. E nesse delírio ele se envolve com animais e sai numa jornada meio fantástica pela história e pelo espaço, em que há um certo vislumbre do sentido final das coisas, né, da essência. E ao ler este capítulo, eu não pude deixar de fazer a associação posterior com o poema A Máquina do Mundo, de Carlos Drummond de Andrade, contido aqui no livro Claro Enigma. Aqui no poema, a máquina do mundo, né? Essa essência do cosmos se revela ao Drummond. Mas ele já estava tão cansado de a procurar que no final desiste de se deixar prender por ela. Então, essa questão do niilismo ou da esperança num sentido final das coisas, para mim, está muito nítida aqui e estabelece um diálogo muito forte com o delírio do Brás Cubas. Então eu não posso deixar de pensar que o Drummond se inspirou no Machado para escrever este grande poema. Se vocês tiverem mais informações sobre isso, né, sobre a veracidade dessa minha hipótese, por favor, deixem aqui nos comentários. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado destes pequenos comentários ligeiros e despretensiosos sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas. Uma associação que também pode ser feita nesse sentido de vida que passa e que talvez pode passar sem algo grandioso, é a leitura de A Fera na Selva, do Henry James. Inclusive há vídeo aqui no canal. Eu acho que há um diálogo entre os dois livros, porque ambos falam do tempo que passa, do tempo que se perde, do tempo que não pode ser resgatado. E em Brás Cubas também, lógico, apesar da demonstração de que muitas das nossas vidas será meio medíocre, será meio sem sentido, pelo simples fato de percebermos que há possibilidade de uma vida sem sentido, também travamos contato com a possibilidade de haver uma vida que tenha sentido, ainda que também não seja um sentido total, que descubra a máquina do mundo. Então, também nessa chave de leitura, o livro não é um grande elogio e resignação ao marasmo, mas um incentivo a sair dele, ainda que seja difícil. Espero que tenham gostado. Me sigam nas minhas outras redes sociais, no Scoob, no Facebook e no Instagram. Todos os links estarão aqui embaixo. Me leiam no blog, me leiam neste texto. Comprem através dos links abaixo da Amazon e ajudem o canal. E nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais!